eu já envio na planilha para Brasília. E o que também não prevê isso, mas como é que se diz? Só precisar de um apoio da superintendência, eu já incluo no planejamento também da superintendência desse ano. Entendeu? Entendi. Aí, se vocês puderem fazer isso o quanto antes, fica ótimo. Porque a gente já se organiza para o ano. Certo. Beleza? Ok. Gente, será que vai entrar mais gente, hein? Alguém falou alguma coisa? Olha, Marília, pelo andar da carruagem era para ter entrado, né? Então, talvez não entre mais gente, né? Será que a gente inicia? Eu posso iniciar? Eu acho que sim, eu acho que dá para você iniciar, sim. Então tá, eu vou abrir aqui uns slides que eu fiz. Porque a reunião que eu marquei para hoje, eu não sei se o mestre Caio está sabendo, mas é para tratar da revalidação do título de patrimônio dado à capoeira, ao ofício dos mestres de capoeira e à roda de capoeira. Segundo o... Eu vou aqui abrir os slides, não vou ver vocês, mas se vocês quiserem falar, interromper, podem falar. Eu não vou ver vocês, então vocês falam. Certo. Vou abrir aqui. Deixa eu ampliar. Pronto. Eu fiz aqui uns slides só para resumir o que está no parecer. Eu enviei, eu acho que foi em novembro ou foi dezembro do ano passado, um parecer da revalidação elaborado pelo DPI. E aqui eu trouxe um resuminho, porque eu não sei se alguém leu. É bastante páginas, e aí eu não sei também, né? Para ficar mais, para a gente poder debater aqui. Certo. Então, aqui eu dividi, né? A gente vai tratar da revalidação do registro, tanto da roda de capoeira quanto do ofício dos mestres. Trouxe aqui um resuminho do parecer elaborado pelo DPI. Vou querer depois que vocês pontuem, né, em relação a esse parecer, para eu poder acrescentar nesse parecer que já foi elaborado pelo DPI. Então, em relação à revalidação, todo bem que ele é registrado como patrimônio imaterial, de 10 em 10 anos, segundo esse decreto 3.551, ele prevê que seja reavaliado esse registro. Então, é o que a gente está fazendo agora, né? E aí, como a roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira foi registrado em 2008, era para ter ocorrido esse processo em 2018, mas só agora a gente está conseguindo tocar o processo de revalidação. Então, entre 2018 e 2019, ocorreram adequações na normativa que regulamentava o processo de revalidação dos registros. Agora a gente está com um normativo novo. Os procedimentos de revalidação dos bens registrados passaram a, então, ser definidos por essa resolução, que é a 05/2019. Aí, aqui a análise do parecer que eu trouxe, ele mais resumidinho. Então, em relação aos aspectos e atributos socioculturais que levaram ao reconhecimento da roda de capoeira e do ofício dos mestres de capoeira, eu pontuei aqui quais foram esses atributos. Primeiro, sua difusão e ocorrência em todo o território nacional, a ênfase na centralidade da roda como eixo privilegiado da aprendizagem e transmissão de saberes, técnicas e práticas relativas ao bem, seu caráter multidimensional. Alguém quer falar? Não, pode continuar, Marília. Tá. Eu não estou vendo, eu estou acompanhando a sua leitura. Como é? Deixa eu tirar aqui. Eu não estou vendo, porque eu estou no celular, né? Eu estou acompanhando através do áudio, a leitura que você está fazendo. Beleza, tá dando para ouvir direito, entender? Tá. Pronto. Diga, mestre Perninha. Você chegou a compartilhar o documento porque não está aparecendo aqui para mim, não. Também. Eu compartilho o parecer na íntegra ou os slides? Não, o que você está apresentando é só o resumo, né, do parecer. Parecer eu tenho ele aqui. Eu estou compartilhando, mas é porque eu esqueci de compartilhar aqui na tela, mas eu estava... Pronto. Deixa eu tentar de novo. O mestre nordestino entrou também aí, seja bem-vindo, mestre nordestino. É mestre Edino. Mestre Edino, perdão. Boa noite, mestre Edino. Eu vou compartilhar aqui o documento. Vou começar de novo, então. Deixa eu ver aqui.
inteira. Compartilhar. Pronto, agora dá para ver? Agora sim. Agora sim? Tá. Como o mestre Edino entrou agora, eu vou começar rapidinho de novo. Mestre Edino, como eu estava falando para o mestre Perninho e mestre Caio, a gente vai tratar hoje do parecer de revalidação do registro da roda de capoeira e do ofício de mestre capoeira como patrimônio cultural brasileiro. De 10 em 10 anos, todos os bens que são registrados como patrimônio cultural, eles passam por um processo de reavaliação, para ver o que é que se transformou, o que é que tem de novo, o que é que deixou de existir, quais são as novas demandas, entendeu? Do bem registrado. E aí é nesse sentido que a gente está se reunindo aqui. Em novembro ou foi dezembro de 2021, eu compartilhei o parecer elaborado pelo DPI. Eu acho que eu mandei para o e-mail do CONCAP. E eu não sei se todos leram, mas eu estou trazendo aqui um resuminho do parecer para a gente poder debater. Então, eu vou lendo, mas fiquem à vontade para me interromper, quem quiser. Deixa eu passar aqui. Então, eu estou trazendo aqui alguns aspectos e atributos que levaram ao reconhecimento da roda de capoeira e do ofício dos mestres de capoeira como patrimônio cultural brasileiro. Primeiro, a difusão e ocorrência em todo o território nacional. Segundo, a ênfase na centralidade da roda como eixo privilegiado da aprendizagem e transmissão de saberes, técnicas e práticas relativas ao bem. Seu caráter multidimensional, manifestação cultural que congrega luta, jogo, dança, esporte e arte, e sua associação com certas práticas e princípios cosmológicos de origem africana, transplantados e recriados no Brasil. A importância da atuação dos mestres como depositários dos saberes e fundamentos da capoeira e agentes fundamentais para a produção e reprodução sociocultural do bem. Quinto, a prevalência da oralidade e da gestualidade na transmissão desse conjunto de saberes e fundamentos. Então, esses são alguns dos aspectos. Aí, ao longo desses 10 anos, o DPI foi levantando algumas informações, né, que você já vem nos passando em todas as superintendências e eles listaram alguns aspectos que apresentaram certas mudanças, certas transformações. Então, quanto à roda, continuam a serem repassados os fundamentos e habilidades necessários para a reprodução sociocultural da capoeira. Tem-se observado a adoção de um formato escolarizado de ensino no interior da roda de capoeira. Foi observado que no dossiê de registro essa tensão já existia e vem se reforçando a tendência de profissionalização ao longo do tempo. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso, a comentar, ou querem acrescentar alguma coisa? Em relação a esse formato escolarizado, apontado no parecer? Eu estou relendo aqui esse terceiro item. Se quiser, eu posso continuar e depois vocês acrescentam. Então, quanto aos mestres. Isso. Uma alteração significativa tem sido observada é a crescente aceleração do processo formativo dos mestres, o que implica que a tônica das situações de aprendizagem recai sobre o treinamento das habilidades físicas em detrimento do domínio de referências culturais associado ao legado cultural afro-brasileiro e à noção de ancestralidade. Isso daí foi algo que foi observado no Brasil. E a ênfase está mais nesse processo formativo de habilidades físicas do que no domínio das referências culturais relativas à capoeira e ao ofício dos mestres de capoeira. Se vocês quiserem comentar sobre, podem falar. Você está no item 2, não é isso, Marília? Aí, terceiro aspecto de mudança identificado, quanto à ocorrência, quanto ao espaço de ocorrência.
Outro ponto que recebeu bastante destaque refere-se às dificuldades da realização da roda de capoeira em espaços e áreas públicas, diante das dificuldades de obtenção de autorizações e da burocracia implicada em requerimentos oficiais, assim como do preconceito e da intolerância que circundam bem, as rodas de capoeira acabam por ficar confinadas ao espaço privado das academias e de eventuais apresentações em instituições de ensino universitários, eventos institucionais e etc. Vocês querem comentar alguma coisa sobre? Vocês concordam? Essa questão do item 3, concordo. Com relação ao item 2, eu gostaria de um melhor assim, para melhor entender, sabe, Marília? O texto está dizendo que, deixa eu ver aqui, uma alteração significativa que tem sido observada é a crescente aceleração do processo formativo dos mestres. Então, quer dizer, o processo formativo dos mestres que implica que, na tônica de situações de aprendizagem, recai sobre treinamento de habilidades físicas em detrimento do domínio das referências culturais associadas ao legado da cultura afro-brasileira. Esse texto ele foi alterado, é isso, Marília? Isso aí é a nova atualização dele? Isso daqui é um resumo do que está no parecer, né? Que vem ser observado e está dando mais, como se diz, importância à formação das habilidades físicas e menos à transmissão desses saberes, dessas referências, né, culturais, no processo de formação. Entendeu? Está se repassando mais as habilidades físicas do que essas referências culturais, a história, enfim. A própria questão do sentimento como é que eu posso dizer, da questão da mestria mesmo, né? Eu pelo menos estou entendendo dessa forma, quando fala aqui, né, o que implica que a tônica das situações de aprendizagem recai sobre o treinamento das habilidades físicas em detrimento do domínio de referências culturais associadas ao legado cultural afro-brasileiro e a noção da ancestralidade, que eu creio que é muito esse advento que a gente está vendo hoje e que a gente precisa ter um olhar mais apurado e muito mais preocupado sobre ele, que é essa tendência de muita gente hoje tá no meio da capoeira dizendo assim: eu não preciso de mestre, rompendo com grupos, com uma noção de escola, de tradição, abrindo seus núcleos, onde não se vê a presença de um mestre, dentro até desse conceito da ancestralidade, que a mestria vem dentro de um conceito de ancestralidade que está intimamente ligado à questão da cultura afro-brasileira, que é aquela cultura onde se reconhece a importância do saber do mais velho, do griot, né, do ancestral, daquele que acumulou um saber com a vivência com o tempo. Não sei se eu interpretei errado. É isso mesmo, mestre Caio. E, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer na nossa capoeira e a gente precisa ter um olhar mais atento e até ver como é que a gente pode combater isso, porque isso está virando prática rotineira, né? Pessoas rompem com seus grupos, com suas escolas, com seus mestres e até dizem: eu não preciso de mestre. E eu sou um que, já de um pouco tempo, eu tenho notado isso, tenho tentado combater nas minhas falas, né? Porque, para mim, a mestria é uma raiz, uma base, né, um sustentáculo da nossa capoeira. Na hora que um professor rompe com a sua escola, abre uma escola, né, eu brincando até digo, copiando o baiano, abre uma biboca ali e diz: eu não preciso de mestre, e começa a funcionar sem ter um mestre que o oriente, que o guie e que faça com que ele, através desses ensinamentos, siga toda uma tradição que ele traz com ele, a gente coloca um perigo muito grande de risco para a nossa capoeira.
É isso mesmo, mestre Caio. Talvez como está no texto aqui, tenha ficado confuso, mas é nesse sentido de estar sendo dada. Alguns mestres relataram, né? Alguns capoeiristas. Mais ênfase, por exemplo, a capoeira como um esporte, como uma educação física, e tenha se deixado de lado mais essa transmissão do saber ancestral, da cultura, das referências Isso. culturais associadas à capoeira. Porque o que é que acontece, Marília? Na hora que muitos desses jovens conseguem cursar uma universidade, conseguem uma formação acadêmica como professor de capoeira, ou como historiador, isso, aquilo, outro, aí ele começa, eu até falei sobre isso hoje com o mestre Peninha, ele começa a não ver com tanto valor a questão do saber, que não é acadêmico, mas tem o seu valor. Né? Porque Sim. todo saber tem o seu valor. E principalmente o valor do saber ancestral que está contido nos mestres, que não foi oriundo de universidades, né? Mas de toda uma vivência que foi aprendida e transmitida de forma oral, né? Através da oralidade, de geração a geração. Assim, com relação a esse texto, eu concordo, mas não, assim, concordo em partes, certo? Porque Sim, quando a gente, é porque não é tão simples essa análise, né? certo. Porque você tem, desde que eu entendo a capoeira, desde que a capoeira ela é de muitos viés, então você tem e de muitas histórias, né? Então você tem hoje um mestre, uma escola que ela tem uma linha que ensina capoeira de uma forma e tem outro que ensina de outra forma. Ensina que tem coisas assim que você chega de um mestre antigo dizer que Zumbi aprisionava os capoeiristas, aprisionava os negros nos quilombos, né? Era como um ditador, alguma coisa assim. Então, assim, muita coisa, às vezes é por falta até do conhecimento e vai buscar na internet vídeos e às vezes vídeos fakes, né? E daí começa a falar aquela história como fosse uma verdade. E aí eu falo dessa questão da ancestralidade afro, né? Então isso é por isso que eu digo que isso é muito complexo, porque até mesmo a questão de formação, né, formação do próprio ritual da capoeira, a regional utiliza as escolas da Angola, várias escolas, cada uma às vezes utiliza uma forma de organizar a bateria, a parte de entrada na roda. Então isso é muito complexo. Eu acho, né, aí eu não tenho certeza, eu acho que essa visão que a gente tem hoje, contemporânea, se a gente perguntasse há 20 anos, 30 anos atrás, talvez fosse a mesma, certo? Sim, Porque, principalmente quando começou na década de 20, na década de 30, começou a criar uma metodologia para a prática da capoeira. Então, porque antes disso você não tinha, era muito a questão de você transferir o conhecimento, mas não tinha uma questão mais registrada em livro, a parte, né, das atividades e tal. Então, assim, se a gente for pensar qual o lapso temporal para a gente fazer essa análise, né? sim, De quando a capoeira virou patrimônio imaterial para agora, e o pessoal está sentindo que agora a capoeira está desandando em termos de manter a cultura, sabe? Eu acho que acesso às informações que a gente tem hoje pelas redes nos fornece muita coisa interessante, muitos artigos, basta buscar a informação correta, né? Então, eu sinceramente, eu acho o seguinte, que a capoeira é dinâmica como a sociedade é dinâmica, ela é de transformação, certo? Eu acho que uma coisa que a gente tem, que eu acho que cabe ao processo da salvaguarda, é manter a essência da capoeira, né? Qual é a essência da capoeira? A capoeira é uma manifestação que é jogada com um som do instrumento, as músicas típicas da capoeira,
que existe para entrar numa roda, existe todo um processo para entrar numa roda. A questão da ancestralidade, do respeito aos mais velhos, respeito aos mestres, né? Então todo esse papel que tem que ser mantido, que a gente não pode deixar nunca. Isso deixar, um exemplo, eu tenho, às vezes me entristece, às vezes a roda com vários mestres, a gente vê as pessoas não cortando no pé, não entrando no pé do berimbau, entra na roda de qualquer canto, certo? Ou então corta sem nenhum respeito, corta o outro mestre em cima sem nenhum respeito, e você não consegue ter uma roda que vai seguir o nosso ritual. Então, assim, eu acho que realmente a questão, quando vem o processo de salvaguarda, ela vem para fazer uma reflexão nesse sentido, que é importante que se faça, mas fazer essa análise assim friamente, da forma que está sendo o texto, eu discordo, tá entendendo? Porque eu acho que é uma discussão muito mais profunda isso. Eu acredito muito, né, com essas iniciativas de salvaguarda, com a questão dos registros e com a relação até à organização da classe capoeirista. Eu acho que está muito mais difícil de quererem buscar corromper a capoeira, né? Porque no momento que eu quero chegar e dizer, até me desculpa os evangélicos, mas quando a gente quer criar uma capoeira gospel, isso não existe capoeira gospel, tá? E capoeira é capoeira, não existe capoeira gospel. Então quando a gente quer desvirtuar a capoeira, então isso aí já entra todo um grupo de capoeiristas organizados a nível Brasil que vai combater esse tipo de coisa. Então eu acho que esse fortalecimento existe na capoeira, né? Então é uma coisa que não é que a gente está deixando a coisa acontecer e que vai esvaziando, que a capoeira ela vai deixar de existir porque simplesmente estão deixando de ver essa questão da ancestralidade e estão dando ênfase à capoeira esporte. Eu acho que não é por aí, tá entendendo? Existe o segmento, existe. Capoeira esporte existe, certo? O Red Bull, Paranauê é um dos exemplos, né? Existe o Campeonato Mundial de Capoeira também, que é outro exemplo, certo? Mas isso aí é uma coisa muito localizada. Mas quando a gente fala na prática da capoeira, eu acho que eu não concordo muito, não. Mestre, só um minuto, Marília. Eu acho que o senhor não entendeu um pouquinho até a colocação que eu fiz. Porque em momento nenhum eu falei da questão da capoeira esporte. Eu sou um mestre que sempre atuou na capoeira desportiva. Nos jogos escolares, só concluir, mestre. Eu escutei o senhor aí. Eu acho que foi eu que falei, né? A questão não é essa. A questão mesmo é quando a gente vê que, se você for olhar o processo de salvaguarda, o que é que a salvaguarda nos fala? A capoeira é um patrimônio imaterial. Assim sendo, quem é o invólucro, o recipiente que guarda, que traz esse patrimônio dentro de si? São os mestres. Eu só queria pontuar uma questão depois. E essa questão desse movimento, que isso aí é inegável. Tem pessoas que eu amo, que eu quero bem demais, tem até com quem eu convivo, eu tento manter, na medida do possível, orientando e tudo, por causa do Cafuringa, que saiu, fundou o grupo dele, é um professor, não tem mestre, e depois de algumas conversas, de alguns diálogos, aí ele chega e fala, não, mas eu tenho minha raiz é mestre Caio, né? Mas, por exemplo, dentro da sua escola, nós temos também o caso aí que foi do contramestre Rogério, que é outra pessoa que eu amo, estamos sempre juntos fazendo evento, mas saiu e caminha sem um mestre. Aí aqui eu tenho agora, por último, foi o instrutor Magal, que saiu, um instrutor saiu, fundou um grupo, né? E tá lá, e sem mestre. Então, é essa questão que eu bato. Quanto à questão, só para finalizar aqui, da capoeira gospel, a gente já debateu, já falou muito sobre isso. Não existe capoeira gospel. Que capoeira é capoeira. O que existe é liberdade de culto, que está na nossa Constituição, né? Então, assim, é uma falácia querer dizer que a capoeira tem religião. A capoeira não tem religião. Quem tinha são os capoeiristas,
né? E ela era massivamente contido ali dentro do seu interior pessoas que cultuavam, né, e que seguiam cultos de matriz africana, porque a capoeira surgiu no negro. Mas aí agora a gente vai caçar o budista, a gente vai querer, não, você se for budista, você não pode praticar capoeira, porque ou você vai abdicar da sua fé, ou você vai ser capoeirista. Não, você não pode ser muçulmano, porque ou você vai abdicar da sua fé, ou você vai ser capoeirista. Porque todos os fundamentos ritualísticos, preceitos, mestre, independente de ser um capoeirista gospel, são mantidos, tá? Todos os elementos da roda são mantidos. E incrível que ninguém para ver isso, porque o que acontece, na verdade, é uma perseguição e uma tentativa de imposição da fé do outro ao terceiro. Porque se dissesse assim, não, a capoeira que se diz gospel, né, ela mudou a ritualística da roda, ela mudou alguns fundamentos, não mudou. A questão é somente da expressão da fé. Não, mas não é isso. De cada um. Eu sou cristão, então eu expresso a minha fé dentro da roda. Só concluir, quando eu agacho no pé do berimbau, é um direito meu. Se você quer pedir proteção a Iemanjá, a algum, a qualquer outro, é um direito seu. Se quiser pedir proteção a Maomé, ou a Buda, ou a Jesus Cristo, é uma questão individual. Mas se o ritual, se o fundamento, a tradição não é mudada, então eu acho isso fora de contexto. Porque a capoeira não é propriedade de ninguém, ela é patrimônio da humanidade, principalmente a roda. Pode falar. De toda uma nação, que tem uma pluralidade, pode falar. Mas estamos falando a mesma coisa, acho que eu falo exatamente dessa questão do ritual. Quando o que acontece é que quando às vezes você vem com essa questão da capoeira gospel, capoeira de Jesus, capoeira não sei o quê, e às vezes você diz, não, você vai cantar uma música, não, essa música não pode porque fala de orixás, essa música não pode porque não posso botar um atabaque na minha roda porque atabaque é coisa ligada a Umbanda. Então são elementos que são típicos da capoeira, dessa capoeira mais recente, né, que a gente conhece. Mestre Perninha? Mestre? Tá cortando. Cortou, acho que ele caiu. Tava cortando. E aproveitar, mestre, é outra coisa. Assim, eu não vejo, e olhe que eu faço parte desse movimento. Se eu quiser me mostrar aí, porque até onde eu sei, o capoeirista que tirou o atabaque. Tá ouvindo, mestre Perninha? A gente não tá te ouvindo, mestre Perninha. Peraí, eu vou mandar aqui uma mensagem para ele. O microfone dele ligou o microfone. Mestre Perninha. Peraí, deixa eu sair. E depois eu queria também falar, certo? Oi, certo. Marília, você tá me escutando? Agora eu tô, mas não, sua fala foi interrompida em algum momento. Foi. Eu acho que foi um problema no próprio. Eu saí, retornei, aí voltou ao normal. Mas pode concluir. Sim, então concluindo, mestre Caio, quando eu falo sobre essa questão, é exatamente fazendo referência aos rituais, certo? Você não pode cantar uma música porque fala sobre algum orixá, ou faz referência a alguma religião de matriz africana, ou coisa nesse sentido. Aí não pode falar. Não pode ter um atabaque, certo? Porque o atabaque lembra a religião Umbanda, o Candomblé. Então, são coisas nesse sentido. Fazer uma roda de oração antes de iniciar a roda, tá entendendo? Então, isso não faz parte do ritual da capoeira, certo? O capoeirista, ele só, certo? Ele de forma individual chegar no pé da roda, pedir a Jesus, ele sendo evangélico, sendo budista, tendo qualquer opção religião. O que ele não pode, ele como professor ou mestre ali, chegar e dizer, olha, pessoal, vocês têm que fazer a oração comigo, saudando a Deus, ao meu Deus que eu conheço, para que a gente inicie a roda,
certo? Ou então só quem treina comigo é quem é da minha igreja, né? Então, essas coisas que eu não concordo, certo? Então, eu acredito, eu já vi outras pessoas falando sobre essa questão da salvaguarda, que vem nesse alinhamento, por isso que eu reforço essa informação. Marília, só para Já você, chegou. só para nortear Deixa eu rapidinho a fazer, sua fala, que é deixa eu fazer só. importante essa colocação. Ah, tudo bem. Veja bem, a gente tem que ter um cuidado muito grande nas nossas afirmações, porque assim, como eu disse, eu convivo de dentro. Você chega lá no projeto Shalom, tá o atabaque lá, ninguém tirou o atabaque. E uma coisa, minha perninha, é você convidar, outra coisa é você impor. O Cabo Verão, domingo agora, eu convidei, não é obrigado, quem não quer não participa. A Sereia estava lá, que inclusive no culto de matriz africana, ela não quis participar, ficou à parte, é um direito dela, mas é um convite, não é uma imposição. Né? E outra coisa, é uma questão de liberdade de expressão. Agora, se você impõe, é diferente. Por exemplo, eu quando vou lá, vou citar novamente Cafuringa, eu vou lá no espaço dele. Ele cultua os orixás, eu respeito e participo do cerimonial. Agora eu não vou chegar lá e querer impor que ele faça uma oração ou que ele, entendeu? E lá não faz. Então, assim, é uma liberdade, porque nós temos a matriz africana, mas nós somos brasileiros, nós não somos africanos. Então, a capoeira cresceu. Você tem que manter, sim, né, aquele elo e trazer a essência, mas não impor, como eu vejo muitas vezes nesse movimento, o pessoal dizer claramente que, assim, para ser capoeirista de verdade tem que ser um bandista. Não é por aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui que ano passado um capoeirista chegou até a mim e falou que ele ensinava numa escola e que a nova diretora da escola, que era evangélica, proibiu ele de ensinar capoeira lá, que ele fazia por iniciativa própria, não ganhava nada por isso, porque não era coisa de Deus. Ele veio me trazer isso, sabe? Então, acho que tem acontecido isso, talvez, pelo Brasil. Peraí, que entrou mais gente aqui. E aí eu lembrei agora de fazer esse comentário pela fala de vocês, né? Que essas questões estão surgindo. Uhum. Marília, acho que você pode colocar a sua tela. É o mestre Ivanildo que entrou. Você pode colocar a tela da apresentação sua para a gente dar seguimento, né? Realmente, viu, Marília? Concordando com o que você fala, eu sei de casos assim que acontece, realmente. Mas eu mesmo, enquanto evangélico, como cristão, sofri com esse tipo de coisa. E, assim, a gente não pode, de repente, querer pegar coisas pontuais, a gente tem que combater isso sim. Mas não pode pegar coisas pontuais e colocar de forma massificada. Sim. Né? Porque é uma pluralidade e é uma diversidade muito grande. Né? Disso tudo. Eu não quero e vou sempre lutar contra qualquer um que queira impor uma religião a alguém. E principalmente dentro da capoeira, seja cristão, seja umbandista, seja budista, seja o que for. Né? Agora a gente não pode querer atrelar, dizer, não, para você ser capoeirista, você tem que ser um praticante de um culto de matriz africana, porque também isso não é correto. Sim, tá certo, entendido. Acho que a gente se superou aí. Eu só queria também comentar melhor sobre essa questão que eu falei, né, do professor de educação física, sobre esse ponto que tem aí do formato escolarizado, porque tem se observado um conflito que existe, por exemplo, nas escolas tem um ensino de capoeira, mas essa prática ser só realizada por pessoas que têm formação em educação física. E aí, mestres e mestras de capoeira, por não ter uma formação escolarizada, por não ter uma formação em educação física, não conseguem ensinar capoeira, ou têm mais dificuldade de ensinar capoeira dentro das escolas, entendeu? E, geralmente, acontece também de alguns professores de educação física que não têm uma formação como mestre, uma formação dentro da capoeira, né? Eles enfatizam mais essa questão, né, das habilidades físicas do que essas referências culturais, da história, da cultura. Isso daí era só para complementar o que eu tinha comentado antes, assim, para...
me fazer melhor entender. Tá, Marília, beleza. Com relação a isso, inclusive, tá sendo combatido, certo? Então, essa questão quando as instituições ela começam a impor, tem que ser professor de educação física, porque existe já súmula no STF que já impede essa questão de você estar agregando ou ligando a capoeira à questão da prática da educação física. São coisas totalmente distintas, inclusive Sim, não dependentes aos conselhos de educação física. Né? sim, Capoeira não pode ser submissa a nenhum conselho desse. Então, assim, quando num edital, quando em uma escola, esse item seja um dos itens para que o capoeirista possa dar aula de capoeira, né? E aí deixar bem claro, dar aula de capoeira. Isso aí realmente a gente tem que combater, certo? A gente tem que sim. combater e se tiver o apoio de instituições, melhor ainda, né? Porque aí a gente vai ter um amparo mais fortalecido, né? Sim. Eu queria chamar a atenção dentro desse tópico aí para um problema que para mim é muito sério aqui no nosso estado. Nós tivemos um ganho muito grande, a nossa capoeira, com a inserção da capoeira nos jogos escolares. A partir do momento que a educação física foi reconhecida como profissão, né, e teve todo aquele rebuliço, tentaram inclusive realmente escravizar a capoeira, aquela coisa toda, não conseguiram, como o mestre Perninha falou, que há processo em curso, mas só que a capoeira teve um prejuízo muito grande, por quê? Porque os jogos escolares aqui do Rio Grande do Norte sempre foi uma excelente vitrine e sempre foi uma chave maravilhosa para abrir portas em escolas para que a capoeira entrasse e até mesmo o professor de capoeira tivesse acesso a um trabalho formal, a ser remunerado dando aula naquela escola. Então, quando se proíbe o mestre de capoeira, o professor de capoeira, de poder escrever os seus alunos, que muitas vezes o trabalho é desenvolvido na própria escola, só quem pode escrever é o professor de educação física, aí o que é que acontece? Aquele professor, muitas vezes ele dá a carga horária dele e ele não usa capoeira. Ele não é capoeirista, ele usa o futebol, o vôlei, qualquer outra coisa. Há um critério que, na hora que escreve o aluno para o GERN, o professor tem que acompanhar ele naquela modalidade em curso. Aí o professor não quer ir, não quer assumir essa responsabilidade e fica com medo, até porque é um problema, um defeito, muitas vezes nem todo professor tem essa sensibilidade de entender que é importante interagir, não é só chegar lá no espaço, dar sua aula e voltar. Interagir com o corpo docente, com a escola, com o planejamento da escola, com uma série de coisas. Então, não há uma certa confiança por parte do professor de educação física em colocar o nome dele, assinar para escrever aquela turma no Gernes, e isso tudo, houve um esvaziamento tremendo da capoeira em termos quantitativos de participação nos jogos escolares. Né? E a gente que teve um ganho durante muito tempo com essa atividade, no sentido até de melhoria para os nossos alunos, de conseguirmos bolsas em escolas particulares, né, para que o aluno tivesse a oportunidade de ter um estudo melhor e, com isso, uma probabilidade de um futuro profissional melhor. Porque de uma hora para outra, muitas vezes eu fui, várias escolas aqui, eu ia na secretaria, pegava a documentação, levava para a escola, a diretora assinava que o processo era esse. Primeiro a escola se inscreve nos jogos, nas modalidades, depois escrevia o atleta, né, por categoria. E eu fazia tudo isso. E levava uma turma grande. A partir do momento que foi proibido o mestre de capoeira, o professor de capoeira de fazer isso, somente o professor de educação física, houve um esvaziamento tremendo nos jogos escolares e um prejuízo para a capoeira. Beleza. Ivanildo entrou agora, né, Ivanildo? Se você quiser falar também, pode pedir para falar. Gente, eu vou passar aqui para outros pontos. Eu não sei se vocês querem comentar ainda em relação ao espaço de ocorrência, porque muita gente vem relatando, né, as dificuldades. Por exemplo, tem uma fala aqui de um mestre do Pará, fala das dificuldades habituais permanecem,
como a carência de espaços públicos adequados à prática da roda de capoeira, assim como episódios de repressão à prática em espaços considerados inadequados pelas autoridades policiais. Em situações mais pontuais, existem conflitos envolvendo segmentos que estigmatizam a prática, utilizando de diferentes estratégias para impedir a realização. Então, o que vem sendo relatado, né, essas dificuldades para se conseguir espaço para a prática da capoeira. Essa dificuldade, Marília, é comum, certo? Essa dificuldade é comum. É, antes fosse a capoeira fosse tão valorizada, que também não é, mas assim, se você fizer uma comparação, como a atividade de skatistas, né? Porque a gente tem nas cidades os locais para prática do skate, né? Em alguns locais, né? Pelo menos em toda a cidade tem pelo menos 2 ou 3, né? E bem estruturada, assim, bem estruturado logo no início, né? Depois, com a falta de manutenção, termina ficando um negócio mais comprometido. Mas assim, imagina só se cada cidade pelo menos tivesse uma roda de capoeira, com estrutura de banheiro, com estrutura, né, para os capoeiristas conversarem, né? Então assim, não existe realmente. Então a gente tem que se adaptar aos espaços, sejam calçadas, né, seja beira de praia, para poder fazer as atividades em público, certo? Então essa demanda aí, essa reclamação, ela eu acho que é comum para todo o Brasil, sem dúvida. Das perninhas. E concordo com o senhor, inclusive, eu quero até relatar aqui que há alguns anos atrás, eu diria até acho que uma ou 2 décadas, eu, através da Confederação Brasileira de Capoeira, que eles tinham um projeto que era de criar em cada estado, em cada cidade, era esse, a Praça do Capoeira, né? E eu ainda tenho esse documento aqui, o projeto que vinha todo preparado de como fazer a praça, né? A roda, os bancos para bateria, para o pessoal sentar, e não conseguimos apoio de nada. Tem muitos locais aí públicos, espaços públicos que seriam perfeitamente adequados para fazer um projeto como esse, e a gente não conseguiu. Eu ainda guardo como recordação, porque eu tentei, na época eu tinha alguns contatos, né, com gestores, mas não foi incrível assim, e era um custo muito baixo para se realizar isso. Exatamente. É um custo muito baixo. Muito interessante. Isso daí podia ser levado novamente, né? Talvez para o IFAM também, e conversar com outros. Isso, e eu ainda guardo a documentação aqui, original da Confederação, com o projeto da praça, com tudo. Gente, em relação ao próximo ponto, que é o 4, vocês dois, Mestre Caio e Mestre Perninha, já até debateram aqui sobre isso, que é em relação à capoeira e os valores culturais de matrizes africanas, né, que foi relacionado à capoeira e ao ofício dos mestres. Aí foi colocado que, no registro, a pesquisa apontou... Oi. Ela mandou outro link, vou mandar pro senhor agora. Olha lá. Oi, Mestre Perninha, a chamada caiu, completou 1 hora e eu não vi. Eu estava apresentando o slide. Pronto, botando aqui pro mestre Caio,
para que ele entre. Os outros dois. Mestre Ivanildo, vou botar aqui no grupo do CONCAP. Espera aqui só um minutinho, ver se os outros dois entram, e aí eu continuo. Certo. Pronto, está faltando só o Mestre Edino. Pronto. Ele já Boa entrou. noite. Marília, eu tô falando um pouco porque estou no trabalho, viu? Mas estou Beleza. aqui. Boa noite, Perninho, Mestre Edinho, Qualquer coisa, se ele Mestre conseguir Caio, falar, tudo bom, né? pode escrever no chat, viu? Eu vou continuar aqui. Eu não sei se vocês estão Show. vendo. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Vou rever, mestre Vanildo. Mestre, tranquilo. Estou no trabalho, mas daqui para acompanhar aqui. Vocês estão conseguindo ver os slides? Estamos sim, Marília. Pronto. Em relação a esse ponto 4, o mestre Caio e o mestre Perninha já até conversaram aqui sobre, que é em relação aos valores culturais de matrizes africanas. Então, a pesquisa que foi feita, né, para construir o parecer, apontou a importante relação com os princípios religiosos de matriz afro-brasileira e como princípios culturais que se assentam na noção de ancestralidade, que remete à ideia de africanidade ou origens africanas. Isso está relacionado, né, no registro à capoeira e ao ofício dos mestres de capoeira. Então, sendo assim, vem surgindo uma preocupação entre muitos capoeiristas quanto à progressiva influência da chamada capoeira gospel, não recai propriamente sobre a conversão religiosa de parte de seus praticantes, mas sim sobre rejeição às referências culturais e aos sentidos vinculados aos atributos africanos e afro-brasileiros que se constitui a roda de capoeira. Isso já foi debatido, eu não sei se vocês querem que a gente pule ou se mais alguém tem a acrescentar sobre isso, algo a falar. Eu, assim, por mim, eu estou satisfeito, né? Porque até mesmo para a gente poder ganhar tempo aí nos outros pontos, né? Então, beleza. Então, eu vou continuar. Se alguém não tem mais nada a acrescentar, eu vou continuar aqui com o ponto 5, que diz respeito à questão de gênero na capoeira. O dossiê de registro não explorou, na época, né, de instrução do processo de registro, questões relativas a relações de gênero. Indicações trazidas pelo conteúdo dos formulários e nas pesquisas de identificação realizadas após o registro, no entanto, revelaram uma progressiva participação feminina na roda de capoeira e, em alguns casos, sua assunção à condição de mestre e contramestre. Uma pena que a gente não tem nenhuma mestra aqui, né, na reunião, mas isso daí foi um item apontado também no parecer. Se vocês quiserem comentar algo sobre. Eu concordo com essa questão. Acho que é uma coisa que a gente precisa ainda amadurecer muito na capoeira, nas discussões, mas assim, como até tem uma música de acho que é Ana Carolina, que ela fala sobre a mulher na capoeira, né, que a mulher não precisa mais, né, não precisa mais de espaço porque ela já conquistou o seu espaço. De certa forma, ela tem razão, né, pelo fato de as mulheres estarem muito presentes nas rodas. Assim, quando eu falo da minha escola, do meu grupo, né, eu não vejo muito essa questão de gênero com relação à discriminação mesmo, né, de gênero
na prática da capoeira. Mas a gente nota que em alguns ambientes, né, existe isso, certo? A mulher não pode ir para a bateria, ou então quando a mulher está na bateria chega um homem e tira o instrumento da mão dela, às vezes de forma até abrupta. Então essas coisas. Sim. Mas assim, nós do nosso grupo, isso aí eu falo desde a década de 90. Teve uma época, inclusive, que o nome do nosso grupo é Corpo Livre, aí a gente começou a chamar Sempre Livre, porque de tanta mulher que tinha treinando com a gente, né? Tantas mulheres que estavam treinando com a gente. E as mulheres, elas conseguiam ia para o instrumento, para birimbau, para pandeiro, para tabaque. Então não tinha essa questão, não, a mulher não pode pegar nos instrumentos, ou uma coisa nesse sentido. Não existia esses dogmas, não. Né? Mas aí eu falo pelo meu grupo. Mas existem locais que até hoje, né, você tem eventos que, isso aí eu escutei recentemente, que os mestres ficam num canto, os alunos ficam em outro. Não podem ter esse contato direto entre o mestre e o aluno. Né? Então, essas questões, né, de falta desses apartheid, dessas separações aí, existe na capoeira em alguns locais, mas é coisa que precisa de discussão. E quando a gente acontece essas aberrações, é que pelas redes sociais elas são divulgadas, a gente discute isso, né? As pessoas que fazem isso começam a botar um pouco o pé no freio, porque sabe que é outro momento, né? Então precisa realmente respeitar, né? E é uma questão realmente de amadurecimento, mas ainda existe sim essa prática, né? Mas é uma coisa que está sendo combatida. Veja bem, Marília, só dar um parecerzinho aqui, a gente precisa muito nos aprofundarmos, eu não estou dizendo que concordo e discordo, é uma explanação, sobre a questão do que nos fala essa palavra. Cultura de matriz africana, porque há coisas que, como me convém, aí eu não respeito o ensinamento, não estou dizendo que sou a favor nem contra, depois eu vou provar isso, que vem dessa ancestralidade que prega, como o mestre falou aí, eu não concordo, eu sempre tive acesso ao aluno, o aluno sempre teve, mas há momentos, isso é estrutural, é cultural na capoeira, em que o pessoal diz até assim, não, aqui, nessa roda aqui só tem mestre, porque calça de homem não veste menino. As conversas aqui não são para um nível de menino, de iniciante, até pelos temas que são debatidos, a conversa, um nível, e até isso vem uma certa sabedoria ancestral para depois não criar problemas por pessoas que não entenderam alguma fala, algum contexto, pela imaturidade. E isso é cultural, da cultura de matriz africana. Né? A gente tem que evoluir. E aqui eu falo por mim, porque no meu grupo também, graças a Deus, por exemplo, esse ano eu vou estar formando, com muito orgulho, a primeira contramestra do grupo aqui em atividade, né? Que é a professora Bela, que é a Sheila, que desenvolve um trabalho em Brasília. Vou estar formando a instrutora Fabiola, que a gente chama de SEDEX. Eu tenho uma professora que já desenvolve um trabalho fantástico, que ela é pedagoga, lá na região de Barcelona, que é a professora Joelma. E eu ajudei, vou novamente citar ela, porque ela passou por esse preconceito, a Sereia, né, que é a moça que eu falei, né, que ela é de religião de matriz africana, e ela sofreu isso da pele, porque ela tem uma voz bonita, ela gosta de cantar, ela compõe, e ela muitas vezes chegava em alguns ambientes de capoeira e não deixavam ela tocar instrumento nem cantar. E eu, devido ser muito querido, ela começou a se acompanhar comigo, comigo com os eventos, eu dizia, vai lá, quer pegar um pandeiro, quer pegar uma tabaco, eu vou pegar lá, pode sentar, mas mexe, isso foi o que eu autorizei, vai lá, pode sentar e tocar, quer cantar. Ela ficou super feliz que na roda agora, domingo, inclusive ela cantou, se expressou, tocou instrumento, jogou na roda de abertura do Capoeirão, né, que é a Sereia, é a que anda, o nome dela, que é a esposa do mestre Coyote. Né? Então, realmente existe essa questão do preconceito. E eu acho que essa é uma questão até que a gente tem que debater,
ir muito mais adiante, porque hoje não se restringe só à questão de homem e mulher. A questão de gênero, ela vai mais além. Sim. Né? E precisa se ver, por exemplo, essa aluna minha mesmo, graças a Deus, ela não tem problema no nosso grupo, a opção sexual dela, ela é lésbica, né? A opção sexual dela é respeitada aqui no grupo, ela não sofre nenhum tipo de preconceito, de nada, porque a gente vê, infelizmente, e isso é até um contrassenso, porque teve alguns personagens históricos até na nossa capoeira, que são lendas vivas, como a própria Madame Satã, né? E há um preconceito muito grande, viu? Quanto a isso aí. Entendi. Né? Interessante, viu? Saber disso. Teve até em alguns estados que algumas mestras e mestres vêm até repensando o título, né? Ofício dos mestres de capoeira. E aí pensaram, por que não mestres e mestras, né, de capoeira? E eu lembro que o conselho aqui era de mestres e mestras, né? Eu não sei se permanece. A gente, na realidade, Marília, teve uma discussão sobre isso no grupo do WhatsApp, que quando que a gente estava colocando mestres e mestras, e aí teve um mestre que levantou a questão e disse, não, mas quando a gente fala mestres, está se referindo a mestres e mestras. Então aí, não sei o que, houve aquela celeuma e aquela discussão sobre, e terminou o pessoal, não, então vamos deixar só mestres, então, para ficar o negócio mais sucinto. Então ficou só mestres. O Perninha teve até na questão de até que se manifestaram dizendo que não tinha problema, né? Por isso que a gente também cedeu, porque as mestras disse que não se incomodavam. Foi, as mestras que estavam presentes na discussão, elas disseram, não, pode ser, pode ficar só como mestre mesmo. Quer dizer, então, sim, terminou ficando. Até mesmo, Marília, porque o que foi o ponto-chave que decidiu isso aí foi a questão gramatical. Né? Porque quando você fala ao ser humano, você está se referindo à humanidade, não é a gênero, masculino e feminino. Né? E assim, quando você coloca lá mestre, você está... É aquela velha questão que teve presidente ou presidenta. Sim. Entendi. Gente, então eu vou passar aqui para outro ponto, que em relação às recomendações de salvaguarda previstas no dossiê de registro. Primeiro foi o fomento por meio de editais específicos, exemplo, né, a Capoeira Viva, edital de incentivo a documentários e pontos de culturas. Eu acho que hoje nem existe mais, né? Acredito. Segundo ponto, promover encontros entre os capoeiristas. Terceiro, a recomendação estava relacionada à criação de um plano especial de previdência. Também isso não existe mais. Mas na época foi colocado, né? Cabe pontuar, desde já, que esta recomendação específica apresentava-se problemática, na medida em que não se coadunava as diretrizes da política de salvaguarda do patrimônio material promovida pelo IFAM. Ou seja, o IFAM não tinha poder sobre criar um plano especial de previdência, mas isso daí foi apontado no dossiê de registro como uma recomendação de salvaguarda na época. Outro ponto, propunha de forma um tanto genérica o estabelecimento de um programa de incentivo da capoeira no mundo, a partir de uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Quinto, recomendou-se a criação de um Centro Nacional de Referências da Capoeira. Sexto, recomendou-se a elaboração de um plano de manejo da biriba, bem como de outras espécies vegetais utilizadas para a confecção dos instrumentos musicais usados na prática da capoeira. 7. Previa-se ainda a promoção de encontros periódicos, chamados de Fórum da Capoeira, em parceria com universidades e instituições de ensino, para discutir questões importantes da comunidade capoeirista, estimulando também o encontro dos mestres com estudiosos da capoeira, buscando integrar a tradição oral a um ambiente acadêmico. Ainda aconteceu, né, aqui no Rio Grande do Norte, alguns fóruns? Da salvaguarda? Sim. Fizemos reuniões da salvaguarda, né? Mas
chegar a fórum, não, né? Não, né? Não. Fórum. Não teve nenhum aqui no RN. Assim, o IFAM, para chegar mais próximo, assim, em termos de ajuda para evento, foi o que a gente foi da posse da Câmara Setorial, da criação da Câmara Setorial, que foi lá no IFRN, que era conseguir o diário de passagem para o contramestre sem terra, né? Então foi o mais próximo em termos de ajuda, assim. E aquele evento que aconteceu aqui, que o senhor até fala ele de forma abreviada, não se enquadraria nesse processo não, que foi o Congresso Nacional Unitário de Capoeira? Ali o Senuc, né? O Senuc, ele foi, ali a gente fez, mas não teve a participação do IFAM, e foi um encontro que fizemos para eleger uma pessoa para representar, na realidade, eleger 3 pessoas, né, 3 capoeiristas para representar o Estado no Congresso Nacional. Mas foi uma coisa que era o Senuc, era uma iniciativa da comunidade capoeirista, e tinha apoio, ia ter apoio do governo, terminou não tendo, e terminou não vingando também. Que a gente realizou aqui as reuniões, que quem estava à frente era até eu, né? Eu realizei as reuniões em várias regiões aqui da cidade, tiramos realmente 3 representantes e fomos ao Rio de Janeiro e participamos lá. Mas, Caio, aquele ali eu nem estava presente ainda. Não, o senhor não estava, mas aconteceu. Inclusive o mestre Marcos foi um dos palestrantes aqui, né, nas atividades que fizemos aqui, né, que foi o Congresso Nacional Unitário de Capoeira. Se eu não me engano, foi o segundo, foi o primeiro. Que inclusive a etapa nacional foi no Rio de Janeiro, onde fomos, né, e apresentamos lá o Estado e participamos de todo o processo. Inclusive eu tenho o certificado, né, de participação, tenho cartaz, tenho a relação das pessoas, das reuniões que aconteceram aqui em Natal, né, de quem palestrou, quem debateu sobre o tema. É um bom registro. Então, em relação a essas recomendações de salvaguarda que foi apontada, né, em 2008, quando a capoeira e a oficina de mestre capoeira... Eu não peguei o feedback para a pergunta. Oi? Para a pergunta, eu não peguei o feedback. A pergunta que você fez, que o mestre estava explicando do Congresso. Eu perguntei se tinha acontecido, se o RN tinha participado de algum fórum da capoeira realizado. O Marília, eu participei em 2010 pelo Ministério da Cultura. Sim. Que era Canteiro Mais Cultura, do Instituto Elos, né? Que eu fui para Brasília representar a capoeira, por um fórum que fizeram aqui da cultura. Tá ouvindo? Foi um fórum que fizeram aqui do Ministério da Cultura, né? Em 2010, e eu fui para Brasília justamente com isso. Acho que era 2 capoeiristas de cada cidade. E lá eu fui representando o estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que deu algum problema com a Marília. Mestre Caio, eu estava com saudade do senhor. Eu também, mestre Vanildo. O senhor esqueceu de mim, nunca mais ligou para mim, para bater aqueles papos. Voltei agora. Tinha caído aqui minha rede. Ok. Marília, aí a gente, pelo o Instituto Elos, né, um fórum que teve em Natal, no Rio Grande do Norte, aí eu fui aprovado e fui para Brasília, Ministério da Cultura, que lá também tinha alguns representantes do IFAM, mas não lembro o nome, né? Eu representava o estado do Rio Grande do Norte, né? Representava a minha cidade, que era do Instituto Elo. O IFAM estava na criação de bibliotecas em comunidade. Aí entrava esse tema cultural, e eu passei nesse concurso e fui representando lá. Foi representando a RN, né? Beleza. Uhum. Aí, gente, em relação a essas indicações de salvaguarda,
Quando bem é registrado, é apontado, né, algumas orientações de salvaguarda, algumas ações. Em relação a essas recomendações que eu li anteriormente, foi observado que elas não refletiram a extensão das demandas dos capoeiristas, pois a pesquisa para o registro dos bens foi desenvolvida apenas em 3 estados, que foi o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, de modo que não foi possível conhecer amplamente o universo dos detentores e suas respectivas demandas a nível nacional está aqui, mas também a nível local, né? Porque eu acredito que cada estado, cada município tem suas demandas em relação à capoeira específicas. Então, houve uma tentativa de uma política centralizada e nacional para a capoeira. Em 2009, o Ministério da Cultura organizou o chamado Grupo de Trabalho Pro Capoeira, que identificou questões que, em boa medida, seguem tendo relevância nas discussões de salvaguarda da capoeira, como, por exemplo, as dificuldades dos capoeiristas em acessar editais e instrumentos de captação de recursos para projetos e a necessidade de capacitação para tanto. Aí, outro ponto. O tratamento da capoeira unicamente enquanto esporte por algumas instâncias, em detrimento de sua dimensão cultural, que a gente já tinha discutido antes, né? E a grande discussão em torno da possibilidade de regulamentação da capoeira enquanto profissão, visando também a inserção da sua prática nas escolas. Observou-se na documentação analisada a continuidade de uma incompreensão da atuação do IFAM entre os detentores, principalmente no que se refere à demanda de garantia de direitos sociais e previdenciários. Devido à pluralidade de demandas e circunstâncias, optou-se por descentralizar a atuação do IFAM em planos de salvaguarda estaduais. Então, a ideia inicial era ter um plano de salvaguarda nacional, mas foi observado que cada localidade tinha suas demandas específicas. Então, resolveu descentralizar a atuação do IFAM e serem construídos planos de salvaguarda por cada estado. Coletivos deliberativos e planos de salvaguardas estaduais. Observou-se que as atuações descentralizadas tiveram a predominância de ações no âmbito dos eixos de mobilização social e alcance da política e gestão participativa. Em mais da metade dos estados foram formados coletivos de detentores. Uma das dificuldades internas mais apontadas para a formação e a organização dos coletivos de salvaguarda refere-se a conflitos internos entre os detentores. Uma das ações que tem sido muito utilizada nas unidades do IFAM é a interiorização dos trabalhos da salvaguarda, a fim de aumentar a interlocução entre os vários grupos de detentores. Os mapeamentos e pesquisas históricas e etnográficas de ampliação da identificação tiveram, ao longo dos últimos anos, um papel fundamental para alcançar e mobilizar detentores nos estados. Observa-se que os capoeiristas se apropriaram de maneira muito positiva do título de Patrimônio Cultural do Brasil, embora o grau de compreensão da política patrimonial, né, do IFAM em si varie bastante entre os detentores. Identificou-se também desenvolvimento diferente de planos de salvaguarda da capoeira nas diferentes unidades da federação. Os planos de salvaguardas estaduais refletiram as necessidades e demandas específicas de cada localidade. Eu estou lendo rápido, assim, para a gente aproveitar o tempo, né, que já está terminando, mas se vocês quiserem falar sobre algum ponto que eu coloquei aqui, podem dizer. Então, ações de salvaguardas realizadas, né, pelo IFAM, seminários e encontros, as pesquisas de ampliação da identificação e mapeamento, ações de devolutiva dos mapeamentos da pesquisas, rodas de memórias com mestres, referências às diversas regiões, constituições de acervos audiovisuais, seminários temáticos e publicações de livros. Isso daqui está tratando de todo o Brasil, do que aconteceu nas diversas superintendências. E não aqui propriamente em relação ao RM. Então, ações de difusão e valorização do bem cultural, sem a necessidade de participação direta da instituição, o que reforça mais uma vez a questão da autonomia dos detentores, que, ao lado da articulação interinstitucional e da sustentabilidade cultural, é um dos objetivos da política salvaguarda. Pesquisas após registros, inventários de referências culturais,
mapeamentos, genealogias, o Cadastro Nacional da Capoeira, que é o portal da capoeira, e no parecer foi apontado alguns avanços e desafios em relação à salvaguarda da capoeira. Vocês estão me ouvindo? Sim, por favor. É porque eu estou sem ver vocês, aí eu fiquei na dúvida. Vou seguir aqui. Então, Estamos sim, estamos ouvindo. em relação aos avanços e desafios da salvaguarda da capoeira, foi apontado nesse parecer, em relação à articulação institucional, precisa mobilizar mais parcerias. 2. Aprofundar na atuação dos debates voltados à prática do manejo e extração das madeiras e de outros recursos naturais utilizados pelos capoeiristas artesãos que produzem e vendem os instrumentos para os demais. 3. Contexto ambiental também apontou-se situações de necessidade de manutenção estrutural e de limpeza urbana de praças e espaços públicos utilizados pelos grupos de capoeira para a realização de rodas de capoeira. 4. Identificou-se que os detentores se queixam da burocracia para acessar editais e do decréscimo no incentivo a manifestações imateriais no contexto das políticas públicas federais de forma mais ampla. 5. Observou-se que há relatos de ainda existir preconceito e discursos conservadores que ameaçam a livre expressão e a ancestralidade afro-brasileira. 6. No contexto das normativas legais vigentes, o fato de ainda não haver regulamentação para o ensino da capoeira nas escolas é destacado como uma grande fragilidade aos bens culturais em questão. Isso daí foram os avanços e desafios apontados, né? Mas, se vocês não concordam com algum ponto ou queiram acrescentar algo, esse é o momento, porque o que vocês disserem eu vou levar... Marília, eu faço só uma observação que ele fala do manejo da biriba, certo? O manejo da biriba, certo. E aqui a gente tem outros tipos de madeiras que utilizamos para a confecção do birimbau, certo? O nosso grupo usa muito o pereiro, né? Já que tem uma aproximação com o pessoal lá da Paraíba, tem um grupo nosso na Paraíba e que lá é uma serra, então tem muito pereiro, a gente utiliza muito pereiro para confeccionar nossos birimbaus. Eu tive recentemente com o pessoal lá na praia, lá com o mestre Alves, com o pessoal na praia, lá o pessoal já utiliza outro tipo de madeira, né? Então, assim, é importante a gente botar uma observação, não, talvez acrescentar biriba e outras madeiras utilizadas para a confecção, né? E outras, porque isso muito depende da região, né? Às vezes você tem, pronto, é um manejo do pereiro aqui no Rio Grande do Norte, ou de outras madeiras que possa vir a ser extinta pela ação do homem. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Isso. Correto, mestre, é isso mesmo. Muito importante isso. Pode falar. Eu identifico lá na questão dessa questão dos editais, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito mestre de capoeira, principalmente os mestres mais antigos, que eles têm uma dificuldade na leitura. Sim. Está muito minucioso, porque com as dificuldades que eles têm com leitura, muitas vezes até se esconde hoje, tal, com vergonha, ou não quer participar, porque não tem entendimento daquilo. Então, eu também identifico que muitas vezes os editais, para a capoeira, a democracia acaba atrapalhando um pouco. Sim. Realmente, eu quero aí concordar com os dois, tanto com a questão levantada pelo mestre Perninha, porque aqui no nosso estado mesmo, não precisa ir para Paraíba, os birimbás já de muitos anos que eu sempre trabalhei com pereiro, né? Aqui nas serras, realmente aqui em Barcelona, São Tomé sempre foi as nossas fontes de captação desse material. Raramente vem o sabiá também, mas principalmente pereiro. E a colocação do mestre Ivanildo também é muito pertinente, porque realmente não só os mestres que não são alfabetizados, mas até mestres que são alfabetizados se deparam com a burocracia, né, e a questão técnica mesmo até por falta de condições, porque você vai participar do edital, você tem que ter
um certo maquinário para poder preencher os formulários, para poder. Você tem que digitalizar, você tem que escanear, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E é muito eficiente, a maioria dos mestres. Essa é a realidade. Não só por não ter o maquinário, porque não sabe lidar com essa ferramenta. E aí soma-se também a questão, que é verdade, que o mestre Melito falou, de uma boa parte, mesmo aqueles que não são alfabetizados, aqueles que são alfabetizados, são carentes em termos de escolaridade. Muitos são chamados analfabetos funcionais. Sabe até ler, sabe assinar o nome, sabe escrever, mas quando parte para interpretação de texto, é complicado. Isso é um mal do nosso povo, até, de forma geral, né? Porque é isso aqui, até que dá uma palavra aqui nesse sentido, que contribui infelizmente, com interpretações erradas de vários textos, né? Até mesmo no contexto religioso, que ajuda um bocado de picareta a se manter por aí, né, distorcendo as coisas. Algum de vocês participou do edital Rodrigo Melo Franco de Andrade? Acho que foi Ivanildo, né? Participou? Foi, não participei. Teve até um edital que saiu agora, muito eu não participei, justamente por conta disso, da questão de toda essa dificuldade que os editais estão pedindo. Vou contar outra coisa. Teve um edital agora da Lei Aldir Blanc, e eles puxavam lá dívida das uniões, né? Sim. Quem tinha algum débito, aí não era aprovado. E muitas vezes os capoeiristas entraram no débito porque estava sem trabalhar, a academia fechada, então dificultou. Se os caras estavam presos, se estava com débito, é porque realmente estavam precisando de dinheiro para pagar essa dívida. Então, para mim, aquele edital ali, aquilo ali foi fundamental para muita gente não participar. Entendi. Na rua, porque realmente eles precisam de dinheiro. Aí bloquearam justamente os setores. Inclusive, mestre Vanildo, eu fui vítima disso aqui, porque aqui em Extremóis eu fiz todo o processo, toda a documentação que foi pedida, eu entreguei, fiz tudo direitinho. E eu fui, como tem até um termozinho que dá, né? Por quê? Porque eu estava com o IPTU atrasado. Eu fui desabilitado porque o meu IPTU estava atrasado. Como? Você, depois de 2 anos de pandemia, você é autônomo, você mestre da cultura popular sem trabalhar, como é que você vai estar com o IPTU em dia? É complicado. Não tem como, mestre Caio, eu não faço porque eu estou com o emplacamento da moto atrasado. Se eu não pago, eu não tenho como trabalhar. Entendeu? Então, há uma dificuldade. Os editais, muitas vezes, estão atrapalhando o desenvolvimento para os mestres poder. Se o mestre tem uma dívida, é porque ele não está trabalhando depois de 2 anos de pandemia. Conta tudo o que ninguém. Então, inclusive, mestre Vanildo, uma amiga nossa aqui, que era do movimento, que agora não me lembro o nome dela, porque ela é mãe de um aluno meu, ela falou para mim que ela veio aqui, ela ficou indignada, isso não pode, ele ligou para muita gente, até do governo, e a cara de pau do pessoal, que aí depois simplesmente ela tentou, não pode, que parece que tem uma lei que proíbe, no caso do edital, você ser inabilitado por uma dívida como nesse tipo, de IPTU, de uma coisa assim. Aí disseram a ela, não, ele foi desabilitado por outra coisa. Aí eu disse, é porque ele não tem recurso até ele chegar e de saber correr e dizer, porque foi tudo outra coisa. Lançaram o edital na sexta-feira e encerrava no segundo prazo. Os prazos super rápidos, sabe? Em tempo que torna tudo muito difícil. Como é que você lança o edital na sexta-feira e acaba o tempo de você se inscrever na segunda? E o tempo de você recorrer de uma coisa como essa é 24 horas. Não existe isso. Parece mas que o mestre foi assim. O mestre, eles acham que o mestre tem um escritório montado, uma equipe para trabalhar para a pessoa. Gente, em relação aos editais, eu perguntei sobre o edital que o IFAM anualmente lança, né? Que eu até compartilhei com vocês, que é do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Quem tiver ação, porque todo ano tem esse edital, abre, né? Quem tiver ação já pode entrar em contato comigo para a gente poder adaptar para quando abrir o edital já ser mais fácil, sabe? Lançar e participar e concorrer ao prêmio. Esse ano, a Festa de Santana ganhou a premiação
E eu acho que teve outro projeto que foi enviado aqui do Rio Grande do Norte que ganhou. Ano passado também teve ganhadores aqui do RN. Então, acho que a Você pode gente. repetir? Hã? Você pode repetir qual foram os ganhadores aqui do RN esse ano? Foi uma ação da Festa de Santana de Caicó, que é também patrimônio cultural brasileiro. Isso. E a outra ação, eu não estou lembrada agora qual foi, exatamente. Mas ano passado também teve ganhadores daqui. Então a gente pode tentar ir melhorando essas ações para poder enviar esse ano. Esse ano vai ter de novo. Já você só pode ir pensando em projeto, eu posso enviar um formuláriozinho. Ele não é complexo, não, sabe? Mas tem que ter pelo menos um objetivo definido, os resultados da ação, para poder ser selecionado. E Aquele, Marília, que eu mandei para você de aulas online, muito bom, mas não passaram conta dessas dívidas das uniões. é porque às vezes Não a passa. ação ela é muito boa, mas na hora de preencher o formulário existe essa dificuldade, né? E aí Isso. quem recebe a ação e vai ler o documento não consegue entender muito bem muitas vezes e aí é desclassificado. Mas a gente pode pensar esse ano como melhorar e para escrever mais ações da capoeira. Em relação a esse parecer de revalidação, eu queria saber se existe alguma demanda, além do que já foi colocado aí, da capoeira aqui no RN, para acrescentar nesse parecer, se vocês querem pontuar ou falar mais alguma coisa, para a gente concluir aqui a reunião. Marília, eu assim, com relação à demanda, a gente tem uma deixa eu passar aqui. Eu vou até, se alguém puder ir falando alguma coisa na frente, que eu vou procurar aqui, que foi um material passado pelos capoeiristas do Rio de Janeiro, né, sobre um plano, que é um plano de políticas públicas para a capoeira do Rio Grande do na realidade, políticas públicas para a capoeira do Rio de Janeiro. É um plano que é bem elaborado, que eu acho que caberia muito utilizá-lo para o nosso plano de salvaguarda, para as políticas. Ela vem bem alinhada Rio de Janeiro, né? ela vem bem alinhada a tudo que a gente vem discutindo desde 2014, né? As demandas, quando a gente lê o plano, a gente só lembra das reuniões que fizemos com relação às demandas, seja treinamento, seja um espaço. Então, foi enviado esse plano para o estado do Rio Grande do Rio de Janeiro, né? O governo do estado. Então, eu lanço aqui como demanda, a gente faz, nós, CONCAP e Fundação e IFAM, né, CONCAP e IFAM, construir esse plano juntos e emitir para o governo do estado, com a chancela dos dois, né, tanto CONCAP quanto IFAM, certo? Ótimo. Essa é a demanda, né? Outra demanda é a questão do reconhecimento dos membros do comitê gestor junto à página do próprio IFAM, fazer um registro no processo de salvaguarda com o nome dessas pessoas que estão fazendo parte do comitê gestor, para que fique registrado, até mesmo que sirva até de referencial, caso algum membro queira participar de alguma eu digo assim, queira representar o coletivo ou falar do coletivo e que possa utilizar como referência o próprio site de IFAM. Olha, nós somos um coletivo, temos lá, você pode consultar lá o IFAM, na página, que lá no processo de salvaguarda tem um registro lá do Conselho de Mestres, que tem lá o meu nome, tem o nome de outros mestres aqui, e a gente pode dialogar com você, porque aí a gente é um suporte para que os mestres que fazem parte do comitê gestor possam, junto à iniciativa privada ou até outros entes públicos, buscar parcerias, certo? Porque esse reconhecimento do patrimônio material, ele se dá através do IFAM. Então, e o reconhecimento do ofício de mestre, que também faz parte desse processo de salvaguarda,
é importante que tenha esse registro, né, do comitê gestor, para que a gente possa articular com outras instituições, com iniciativa privada, que seja, mas assim, ter esse registro para usar como referência. Então são essas duas demandas que eu deixo. Certo. Em relação ao plano de salvaguarda, eu sugiro a gente marcar uma reunião, talvez para fevereiro, mês que vem. E aí convidaria a fundação e, né, junto com o comitê da capoeira, o CONCAP, e quem mais for pertinente para convidar, para já ir planejando a construção e elaboração do plano de salvaguarda. Pronto. O que acha? Eu acho uma boa a gente começar, inclusive, porque a gente já pode chegar, eu tento fazer alguma coisa a nível de texto, e a gente submete na reunião do CONCAP, na próxima reunião de fevereiro, do comitê gestor. A próxima reunião é dia 2, né? Isso, é isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Próxima reunião, exatamente, dia 2 de fevereiro. Então, será que na semana seguinte, só para propor uma data já? Para no dia 2 de fevereiro, propor uma data, eu acho que fica muito em cima, né? Na semana seguinte. Eu acho que é melhor a gente jogar para o metade do mês, dia 16. De fevereiro? Dia 15, tá entendendo? 15 é uma terça. Pronto, pode ser. Então, já vamos combinar aqui uma data para propor na próxima reunião, porque aí eu já deixo fechada essa data aqui também na agenda do IFAM. Então, pronto, você deixa esse dia 15 e já tenta articular, fazendo o convite a representante da Fundação José Augusto, para que a gente possa dialogar com eles. Beleza. A gente... E quem mais? Eu sugiro até assim, em relação ao espaço, pode ser lá na casa, lá naquela casa que fez aquela outra reunião. Sim. E o horário, Maria? O melhor horário, na verdade, seria melhor como? presencial, virtual ou os dois? Eu preferia híbrido, presencial e online. Para fazer dessa forma, precisaria de um local com suporte. Pois é, com internet, lá não tem ainda. Não dá para então, fazer presencial. Pode ser lá no IFAM também, mas lá no IFAM não cabe tanta gente, né? Lá no IFRN, mestre, porque o IFRN eu gosto muito porque é central. A questão das pessoas que não têm um carro, que não têm o meio próprio de transporte, para se deslocar para se fazer presencial. Eu gostava muito quando as reuniões eram lá, por exemplo, nós temos um memorial, é um espaço excelente para fazer eventos, mas eu não vejo o memorial como um espaço central em termos de deslocamento. Eu mesmo, para ir ao memorial, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Já lá no IFAM, eu moro em Extremóis, eu pego só um ônibus para ir e um ônibus para voltar. Né? E as outras pessoas também, qualquer parte da cidade de Natal, ali é muito central. Muito central mesmo. Lá do IF, né, mestre? Eu posso ver. Lá no IF, exato. Lá no IF. Isso, o IF é um ponto bom. Pronto, eu posso ver. Porque aí se for lá no IF, dá para fazer de forma híbrida. Que é bom que o pessoal do interior pode participar. Isso. Tá ótimo. Eu vou ver se eu consigo uma sala disponível para... Aí a gente tem um auditório e o auditório vai respeitar a questão do espaço, né? A gente limita a quantidade de participantes e aí eu acho que é possível, sim. Até por ser de forma híbrida, a gente consegue trabalhar bem isso, a questão do número de participantes. Porque, mestre, Marília, eu vejo a importância dessas reuniões híbridas, justamente para a gente dar esse suporte para o pessoal dos interior, né? Que esse pessoal participe. Isso, é importante que esse pessoal esteja participando. Então, essas reuniões híbridas é muito importante que quando a gente for fazer reunião do IFAM, até mesmo do CONCAP, a gente consiga lançar esse suporte híbrido, porque nem todo mundo, muitas vezes, os pés não estão na condição de vir em Natal. Então, eu acho muito importante começar a explorar isso. E até para a gente não centralizar tudo em Natal, né?
Perfeito. Tem que... Perfeito. Aproveitando, Marília, me desculpa até que falou agora, lembrei. Para a demanda para o próximo ano também, que é uma coisa muito interessante. 2023 ou 2022? Desculpa, para esse ano. Que ainda tá. É porque não tem. É porque não virou carnaval. O ano só começa depois do carnaval. Para mim, a cabeça ainda está em 2021. A gente pensar a questão do comitê gestor itinerante, que era uma coisa que a gente estava discutindo ontem na reunião. Isso. De a gente conseguir, junto com o IFAM, a ajuda de custo, seja diárias e passagem, ou aquela questão do próprio combustível para um veículo, ou um veículo do instituto, do próprio IFAM, Sim. que possa não fazer. Não tem veículo. Está precisando de uma doação. É. Aí a gente ter essa questão, Marília, para poder fazer essa viagem nos interiores, né? Seria massa. Visitar alguns interiores estratégicos, o comitê gestor, para fazer uma discussão com os capoeiristas da região, com os mestres da região, para trazer, né, o papel do que é a salvaguarda, o que é o processo do comitê gestor, certo? Então é uma questão que a gente vai precisar. Mas aí quando eu mandar para você... Eu agora queria pegar a deixa, porque isso aí eu creio que é fundamental e a gente podia já correr para tentar ver isso dentro do que a Marília nos falou, que é até o dia 31 agora, né? A questão do recurso. Mas se não conseguir para agora também, isso daí pode ser incluso no plano de salvaguarda. Uhum. Para fazer para o ano seguinte, entendeu? Se não tiver tempo para planejar isso agora. Mas para planejar tem, sabe, Marília? A gente tem como colocar aí, porque a gente já tem as regiões definidas, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é o projeto, né? Então dá para passar. Então manda para a gente. O que eu gostaria que você me passasse era só sobre aquela questão. Se a questão das passagens, né, diária, tudo bem, mas a questão das passagens, elas vão, como é que vem a questão do valor da passagem? É o valor do deslocamento que você recebe, referente ao deslocamento de ônibus de tal canto a tal canto, ou preciso fazer a prestação de conta mandando os boletos de passagem. Porque se for a prestação de conta for feita só com registro de imagens, de um relatório do que foi feito, o que é que a gente pode fazer? É pegar os custos que é de passagem e botar para o custo de transporte nos veículos, de um veículo de algum capoeirista nosso, certo? Então, exemplo, são 4 passagens de ônibus para Caicó. Vamos dizer que custe lá, sei lá, R$150. O IFAM passaria R$150, né? A ida mais R$300, né? E vamos dizer, só dando um exemplo, R$300. O IFAM passaria e no final a gente ia prestar conta do serviço que foi realizado, mas não do boletozinho da passagem. Tá entendendo? Eu vou me informar com eles. Pronto. E vou tentar até segunda ele responder. Pronto, veja isso, porque em cima disso eu monto lá a questão, e aí a questão das datas, tudo direitinho, a gente se organiza e vê essa possibilidade, viu? Tá bom, gente. Depois se você puder me passar aí esse planejamento aí, né, eu agradeceria. Esse processo aí de como tá, né, que você já está mais ou menos planejado, né? Tá certo. Quem foi quem era que está envolvido nesse planejamento, até dentro daquilo que a gente falou, né? Para a gente tentar estar agregando o pessoal e tá vendo como é que tá, porque como houve realmente uma diminuição muito grande, eu mesmo me afastei um pouco aí do CONCAP. Estou voltando agora a pedido do mestre Perninha e tentando trazer um pessoal. Então, assim, quem foi que participou do processo da elaboração disso, como é que ficou definido, porque realmente eu estou sem saber nada. Certo. Nada, né? Tá bom, então eu passo. E quero me inserir, quero participar também. Tá bom. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês.
E aí a gente conclui agora, porque também eu vou ter outro compromisso Tá agora. bom, Marília. Então tá E eu acredito combinado. que vocês também querem descansar. Tá ok, então. Então fica combinado, então. Então, a princípio, fica dia 15 como a nossa próxima reunião. Uma reunião para pensar o plano de salvaguarda. Tá certo. Beleza? Isso. Tá bom. Tá. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.